O arquivo criminal de hoje abre as portas de um apartamento de luxo onde o glamour esconde um rastro de sangue e a farda de gala esconde um monstro manipulador e implacável. Você já sentiu aquele arrepio gelado na espinha ao perceber que a pessoa que dorme ao seu lado, que jura te proteger diante de Deus e que carrega uma arma em nome da lei, pode ser na verdade o seu próprio carrasco? Prepare-se, principalmente o seu psicológico, e segure-se aí na cadeira, porque o que aconteceu no coração de São Paulo não foi um crime passional comum, foi uma execução fria, calculada, covarde e arquitetada por um homem que passou a vida inteira dando ordens e que acreditou piamente que poderia ordenar o silêncio eterno da própria esposa através do cano de uma pistola. Um coronel da reserva, autoridade máxima da polícia militar. Esse é o protagonista de um cenário do horror, onde a vítima, também uma policial, foi caçada como uma presa indefesa dentro do próprio quarto, no lugar onde deveria estar mais segura e protegida do mundo exterior. Mas o que esse oficial de alta patente não esperava é que o metal da bala, o calor da pólvora e o brilho revelador do luminol contariam uma história que ele tentou enterrar sobre uma montanha de mentiras, arrogâncias e privilégios. Antes de revelarmos como esse oficial foi desmascarado peça por peça pela perícia científica e levado algemado para a prisão, deixe o seu like agora e inscrevam-se nesse canal que está só começando. O arquivo criminal não tem medo de patente, não se curva diante de medalhas e não recua diante do poder estabelecido. Se você quer ver a queda humilhante de quem se achava acima da lei e da própria vida, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações, porque esse dossiê explosivo sobre o coronel e o disparo fatal começa agora. Arquivo Criminal. As histórias da vida real. O crime aconteceu em um condomínio que exala tranquilidade, luxo e exclusividade, na zona norte de São Paulo, um lugar blindado por muros altos e tecnologia, onde os moradores pagam fortunas pelo silêncio absoluto e pela sensação de invulnerabilidade. No entanto, na calada daquela noite de terror, esse silêncio foi subitamente estilhaçado pelo som seco, metálico e definitivo de um disparo de arma de fogo vindo de dentro de um apartamento de classe média alta. A vítima era uma mulher, que também conhecia o peso do metal e da letalidade da pólvora. Uma cabo dedicada à polícia militar, uma profissional que enfrentava o crime nas ruas de São Paulo, mas que não conseguiu prever que o verdadeiro perigo compartilhava o mesmo teto. Ela dividia a rotina estressante da profissão com um homem que ocupava o topo da pirâmide hierárquica como coronel na reserva. O casal que aos olhos da sociedade, dos vizinhos e dos colegas de fardas representava a elite, a honra e a estabilidade da segurança pública paulista, vivia na verdade uma tragédia silenciosa. Um relacionamento tóxico e sufocante, marcado por tensões invisíveis que culminaram naquela execução covarde, galera. Porque esse é o único nome que pode se dar. Uma execução covarde. Crime que chocou aí, né, nas últimas semanas, né? Principalmente pelas centenas de desculpas que o coronel tentou inventar. Bom, quando o socorro e as primeiras viaturas de patrulhamento chegaram até o local, o cenário era desolador, mas o que mais causou estranheza e um profundo desconforto aos policiais que atenderam ali a ocorrência foi a frieza do coronel, quase que robótica, demonstrando ali uma frieza mesmo, né? Ele não apresentava o desespero visceral de um marido que acabou de perder a companheira, né? Em vez disso, mantinha uma postura calculista, quase que professoral, apresentando uma versão inicial meio ensaiada, que tentava sugerir que a cabo teria atentado contra a própria vida, ou que um acidente trágico com a arma de fogo teria ocorrido durante uma discussão doméstica acalorada. Mas calma, que a polícia também não deixou barato, né? E acho muito difícil você conseguir ludibriar as investigações da Polícia Civil. No entanto, para os investigadores experientes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, as peças desse quebra-cabeça macabro simplesmente não estavam se encaixando na narrativa conveniente de um oficial que, ironicamente, conhecia por décadas todos os protocolos de preservação de uma cena de crime. Ele tentou dar uma aula de como encobrir um homicídio, mas esqueceu que a ciência forense não aceita ordens de superiores e não presta continência
para ninguém. A investigação técnica foi o ponto de virada fundamental para desmascarar o que realmente aconteceu dentro daquele quarto fechado. Enquanto o coronel tentava usar a influência, seus contatos de alto nível e sua retórica de comando para direcionar o inquérito e intimidar quem cruzasse seu caminho, os peritos criminais trabalhavam milímetro por milímetro, utilizando uma tecnologia de ponta para analisar a trajetória exata do projétil e o padrão das manchas de sangue nas paredes, móveis e lençóis, que contava uma história de execução sumária e não de um ato desesperado de autoagressão, como o coronel teria dito, né? O mais engraçado é que eu vi diversas entrevistas dele na qual ele afirmou ali, né, que a esposa provavelmente havia cometido, né, o ato contra a própria vida. O que a família da esposa dizia que não, que era uma coisa impossível, né, e que ela nunca nem comentou sobre uma depressão, né, ou até mesmo essa vontade de atentar contra a própria vida, né. Só que a polícia não é tão boba assim. E começaram-se a juntar as peças desse quebra-cabeça. O laudo necroscópico, detalhado com exclusividade pelo arquivo criminal, foi a sentença de morte para a defesa do oficial. O documento apontou precisão matemática, que o ângulo de entrada do tiro, a posição do corpo no momento do impacto e a distância da arma em relação à vítima era tecnicamente impossíveis de terem sido configurados por um disparo efetuado pela própria cabo. A física e a balística desmentiram a patente do oficial. Além disso, o exame residuográfico, aquele que busca vestígios de metal e pólvora nas mãos, né, foi a pá de cal sobre a mentira deslavada do coronel. A ausência completa de vestígios de combustão nas mãos da polícia e a presença confirmada e abundante desses mesmos resíduos nas mãos do coronel o colocaram em uma armadilha jurídica, sem qualquer saída viável. E se você está acompanhando o peso dessa reviravolta e percebe como a ciência forense é a única arma capaz de derrubar até os mais poderosos que se acham protegidos pelo muro de privilégios corporativos, né? Verifica agora se o seu like está ativado e se você já faz parte dessa comunidade de inscritos aqui do Arquivo Criminal, esse canal que está só começando. A sua participação aqui nos comentários e a sua inscrição são o que nos dão fôlego e coragem para buscar os detalhes técnicos e os bastidores que ninguém mais ousa contar. Pessoal, você acreditou na versão do coronel por algum momento? Porque ele deu até entrevista, né? Deixa pra gente aqui nos comentários. Bom, com a pressão das provas e materiais, né, científicos aumentando cada minuto, a Polícia Civil de São Paulo e a Corregedoria da Polícia Militar agiram com uma integração necessária e urgente para garantir que o corporativismo e a antiga hierarquia militar não servisse de tapete para esconder a verdade. Vizinhos do casal foram ouvidos sob sigilo absoluto e os relatos pintaram um quadro sombrio e sufocante de um casamento abusivo marcado por brigas frequentes que ecoavam pelos dutos de ventilação, gritos abafados pelas paredes grossas do condomínio e um comportamento extremamente controlador, possessivo e narcisista por parte do coronel, que parecia tratar a própria esposa como uma recruta subordinada de baixo escalão e não como uma mulher livre e companheira. E foi aí que as suspeitas aumentaram ainda mais e a Polícia Civil trabalhava em off, né? Bom, as câmeras de alta definição do edifício que gravam cada movimento ali nos corredores e elevadores também foram peças chaves e fundamentais, né, nessa engrenagem de justiça e revelando ali que absolutamente ninguém estranho havia entrado ou saído do apartamento ou daquele andar no intervalo de tempo exato em que o crime ocorreu, o que isolou o coronel como o único carrasco fisicamente presente no local no momento que a vida da cabo foi ceifada com um único disparo. Outro detalhe que o arquivo criminal destaca com indignação é a demora injustificada e altamente suspeita do oficial em acionar o serviço de emergência, pessoal. Agora a coisa fica um pouco pior e a tragédia só aumenta, né? Relatos indicam que ele teria gasto minutos preciosos, minutos que poderiam ter sido a diferença crucial entre a vida e a morte, organizando o ambiente, possivelmente tentando alterar a cena do crime, né, a disposição de objetos, limpando vestígios de pólvora e alterando aí a cena para favorecer sua tese de um acidente ou até mesmo de um suicídio.
né? Vocês sabem a palavra aí que o YouTube não gosta. Antes dele finalmente ligar para o 190. Essa frieza demonstrada nos momentos posteriores ao disparo, enquanto a esposa agonizava a poucos metros dele, serviu como um forte agravante psicológico e jurídico para que o delegado responsável solicitasse a prisão preventiva imediata do suspeito, temendo que a sua liberdade pudesse colocar em risco as testemunhas e a própria integridade da prova criminal. Uma vizinha disse que dos disparos ali, né, até o momento que o coronel... A vizinha, na verdade, falou que demorou 29 minutos pro coronel chamar ali uma ambulância, né? Pelo barulho do tiro ali e pelo momento que foi registrada a ligação ali para a ambulância, né? Bom, o desfecho dessa situação, dessa investigação rigorosa, aconteceu de forma impactante e humilhante para quem sempre esteve acostumado ao topo. O Poder Judiciário de São Paulo expediu um mandato de prisão preventiva contra o coronel da reserva. O homem que por décadas foi saudado com continências respeitosas, que desfilou em carros abertos em datas cívicas e comandou batalhões inteiros com punho de ferro e voz de comando, sentiu finalmente o peso frio, pesado e real das algemas de aço apertando seus pulsos. Ele foi conduzido, pessoal, sob custódia, de cabeça baixa, para o presídio militar Romão Gomes. Embora seja um local destinado a policiais, né, a gravidade e a natureza do crime o farão enfrentar o rigor da justiça comum e o julgamento popular, já que trata-se de um crime doloso contra a vida, um feminicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima. A prisão desse coronel, pessoal, é um marco histórico na segurança pública paulista, demonstrando que o feminicídio é uma praga invisível que não escolhe classe social, nível de instrução ou prestígio fardado. Bom, isso mostra também que as nossas instituições estão passando por um processo doloroso, porém necessário, uma limpeza interna, onde a amizade, o tempo de serviço e o posto não podem mais ser usados como salvo-conduto para acobertar crimes bárbaros cometidos na intimidade do lar, coisas que acontecem há décadas, né? Bom, o coronel agora aguarda julgamento pelo tribunal do júri, né? Onde sua tese frágil, ensaiada e mentirosa de acidente doméstico ou de SUI, né, será confrontada com a clareza inabalável da ciência forense e o depoimento técnico de peritos que o colocaram como único executor daquela possível tragédia. Ele terá que explicar aos jurados como um especialista em armas como ele deixou um acidente desse nível acontecer. Bom, chegamos ao fim aqui de mais um dossiê denso e necessário aqui do Arquivo Criminal. Esse caso nos deixa uma lição amarga sobre o abuso de autoridade, né? Que muitas vezes começa com um grito dentro de casa e termina com o corpo no necrotério. O que você acredita que deve ser feito aí, né? A punição exemplar para um oficial de alta patente que utiliza seu treinamento de guerra, né? Sua expertise tática e sua arma oficial para caçar e matar a própria companheira. Deixa pra gente aqui nos comentários, né? Deixa o seu comentário que ele é importante. Esse projeto aqui tá só começando. Eu vou trazer outros crimes, outras histórias que aconteceram no Brasil e no mundo, e deixa aqui sua mensagem de indignação, né, pessoal? Bom, se você ainda não deu seu like, essa é a última oportunidade para fortalecer o canal e garantir que continuemos produzindo conteúdos profundos, corajosos e extremamente detalhados como este, tá? Manda para um ou dois amigos aí que gosta dessas histórias criminais, né? E em breve estaremos voltando aí com outras histórias, né? Não só de feminicídio, como de quaisquer outros crimes aí que marcaram a história do Brasil. Esse, um pouco mais recente, mostra um comportamento perturbador desse coronel que foi omitido pelas grandes redes de comunicação, né? Bom, esse é o Arquivo Criminal. Até a próxima.